Apresentar o moderador, que é o David Machado, e dar-lhe a palavra. O autor e tradutor David Machado nasceu em Lisboa em 1978. É autor de numerosos romances e livros infantis, entre os quais A Noite dos Animais Inventados, que em 2005 lhe conferiu o Prémio Branquinho da Fonseca da Fundação Carlos Gulbenkian, e O Tubarão na Banheira, distinguido com o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores de Melhor Livro Infantil-Juvenil em 2010. A sua obra Índice Médio de Felicidade, certamente conhecida por muitos de vós, foi vencedora do Prémio da União Europeia para a Literatura em 2015 e do Prémio Salerne Livro da Europa, tendo sido adaptada ao cinema e vendida em mais de 12 países. David Machado tem livros publicados a nível internacional e contos presentes em antologias e revistas literárias em diversos países, como Itália, Alemanha, Noruega e Marrocos. Digo-lhe por fim que é uma honra tê-lo aqui conosco e passo-lhe a palavra. Obrigada. Obrigado, Sara. Enfim, boa tarde a todos que se juntaram agora a nós. Eu fico sempre muito surpreendido como é que estas coisas da literatura têm audiência, ou seja, já ando nisto há muitos anos e mesmo assim devo ser muito pessimista porque depois efetivamente temos público, mas fico sempre muito curioso quem é que são as pessoas que num dia de sol como temos hoje optam por se fechar em casa a ouvir falar-nos sobre livros. Mas ainda bem que isso acontece. E, enfim, neste caso não é só sobre livros, é sobre os livros no feminino. Enfim, eu confesso que quando estava a preparar algumas questões para este debate e algumas ideias que eu queria lançar para este debate, me surgiram muitas dúvidas em relação a termos, à linguagem própria para se usar nestas questões, em relação aos ângulos com que devemos abordar algumas destas questões, e ainda bem que essas dúvidas me surgiram, porque acho que é precisamente por causa disso que existem debates deste género. E acho que é por causa disso que até que a He4She existe, ou seja, este movimento. Eu já conhecia o trabalho da He4She, sobretudo a um nível internacional, já tinha lido alguma coisa sobre o que a He4She faz, e gosto muito desta ideia de que os homens, enfim, das pessoas em geral, mas sobretudo os homens, podem ser chamados para participar e lutar pela igualdade de género e pelas questões feministas, etc. Mas, sobretudo, uma participação que passa por uma aprendizagem e por uma educação que eu acho que falha na sociedade em geral, e que eu sei que na minha pessoa falha de certeza, e por isso mesmo é que eu acho mesmo importante termos este tipo de debates, e fico mesmo grato por poder participar e tirar essas tais dúvidas, espero eu tirar essas tais dúvidas que eu estava a falar. Eu acho que vou só apresentar brevemente as escritoras que temos hoje aqui connosco, com quem vou conversar. Temos antes de mais a Carla M. Soares, que é escritora e professora, formou-se em Línguas e Literatura em Lisboa e é mestra em Estudos Americanos e Literatura Gótica e Film Studies. É autora dos livros Alma Rebelde, A Chama do Vento, O Cavalheiro Inglês, O Ano da Dançarina e ainda Limões na Madrugada. A Filipa Fonseca Silva, que é licenciada em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica, foi publicitária, julgo que hoje já está só dedicada à escrita, penso eu. O seu primeiro romance, cujo título é Os 30, Nada é Como Sonhamos, foi lançado em 2011, e a edição inglesa desse livro fez com que se tornasse a primeira autora portuguesa a atingir o top 100 da Amazon, que é assim uma coisa bastante admirável.
e desde então publicou mais 2 romances, O Estranho Ano de Vanessa M. e ainda Amanhece na Cidade. E tem outros livros ainda, tem livros de humor e também escreve crónicas, etc. E ainda, por fim, a Rita Taborda Duarte, que é poeta e autora de literatura infantil-juvenil, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e mestra em Teoria da Literatura, é professora no ensino superior, na Escola Superior de Comunicação Social e desde 2011, isto eu não sabia, Rita, é membro da Comissão de Leitura da Fundação Calouste Gulbenkian. Publicou vários livros de poesia e em 2003, com o livro Verdadeira História da Alice, venceu o Prémio Branquinho da Fonseca, da Fundação Calouste Gulbenkian, e desde então publicou mais de uma dezena de livros infantis, vários deles incluídos no Plano Nacional de Leitura. Enfim, acho que chega para começarmos a conversar. Pegando naquilo que eu estava a dizer de tentar esclarecer alguma da terminologia e alguma da linguagem que devemos usar nestas questões, antes de mais eu queria perguntar se faz efetivamente sentido falarmos em literaturas feminina e masculina, ou seja, se há realmente uma diferença entre quando é um homem a escrever ou quando é uma mulher a escrever. E eu digo isto até porque sempre me fez alguma confusão esta ideia da literatura no feminino, ou da literatura de mulheres, porque durante muitos anos, até eu acho que talvez isto tenha começado com aqueles livros que começaram a sair talvez no início dos anos 2000, livros escritos por mulheres, como a Margarida Repelo Pinto, etc., que escreviam sobretudo sobre mulheres e sobre a vida de mulheres, e começou-se muito a falar de uma literatura no feminino. E sempre me fez alguma confusão, porque eu nunca ouvi ninguém referir-se à escrita de um homem como a escrita de um homem escritor, não é? Quando é um homem a publicar um livro, é simplesmente uma pessoa que publica um livro, mas quando uma mulher publica um livro, é uma mulher que publica um livro. E então sempre me fez alguma confusão esta ideia da literatura no feminino. No entanto, há uns anos atrás, eu lembro-me de que estava a falar sobre estas questões com uma escritora que nem sequer é portuguesa, e ela disse-me, não, eu gosto que a minha escrita seja reconhecida como uma escrita feminina. Eu tenho orgulho na minha identidade enquanto mulher e, portanto, eu não tenho qualquer problema. Aliás, eu até me sinto realizada quando isso acontece. E por isso eu gostava de perceber o que é que vocês acham, porque eu acho que isto não é nada consensual, e gostava de saber a vossa opinião sobre isto. Existe realmente uma diferença entre literatura feminina e literatura masculina? Para mim não existe, eu tenho essa mesma questão que tu tens da vida. Para mim a literatura é literatura, e seja escrita por homens ou por mulheres, não consigo, não me sinto lisonjeada com essa diferença. Aliás, na Amazon, quando eu coloquei o meu livro à venda na Amazon, eu tive que escolher categorias, e uma delas era Women's Fiction, e eu fiquei tipo, pronto, tive que inserir lá, tinha os padrões, dizia tudo que eu tinha que escolher aquela, e para mim aquilo, fiquei mesmo um bocadinho chateada, mas porque é que me estão senti-me que estavam a colocar o meu livro num compartimento que não vai chegar a uma audiência maior, tal como acontece muitas vezes, se analisarem, com as próprias capas dos livros escritos por mulheres, que são sempre capas a dar para o lamechas, a dar para o cor-de-rosa. Aliás, a primeira capa do meu livro era completamente cor-de-rosa, mas é por isso. Mas é sempre diferente, parece que de repente
como és uma mulher e estás a tua história é literatura feminina. Porquê? Uma coisa era dizermos que temos literatura feminista, isso é completamente diferente. Aí já é uma literatura intencionalmente feminista e que defende os valores feministas e, portanto, é para um público que está interessado nessas questões. Agora, a literatura é literatura, como a música é música e a arte é arte. Ser feita por homens ou por mulheres, se é bom ou se é mau, os leitores o dirão. Segmentar está a afastar 50% dos leitores, neste caso, porque, obviamente, eu acho que a maioria dos homens não vai comprar um livro, se isto é literatura feminina, não é para mim. E, portanto, à partida estamos a pôr de lado 50% do público possível para os nossos livros, só porque alguém se lembrou de etiquetar a nossa escrita como literatura feminina. Essa é a minha posição. Por outro lado, eu não sei até que ponto é que não é uma construção feita de propósito, não é digamos, para atrair precisamente os outros 50%. Não é? Eu acho que, assim, eu concordo plenamente com a Filipe em termos da escrita propriamente dita, não sei se podemos identificá-la como masculina ou feminina. Muitas mulheres publicaram no início, não é? Quando não era possível publicar no seu próprio nome, muitas mulheres publicaram, não é? Sob pseudónimos masculinos. Ainda hoje em dia, de vez em quando eu lembro-me de haver há algum tempo com a Helena Ferrante, da grande dúvida de se ela seria de facto uma escritora ou se haveria um escritor por trás, não é? Se seria uma mulher ou um homem. Poderá haver a tal escrita feminista, que é outra coisa diferente. Mas eu acho que essa construção que é feita à volta da escrita feminina, que poderá ter surgido anos 2000, por aí afora, tem a ver, é artificial, é destinada eventualmente a atrair um determinado público feminino, não é? Por outro lado, também vem na sequência de uma questão que é de facto essa feminista, que é o facto de haver um certo domínio, ter havido, dentro da literatura agora menos, do escritor masculino, e quando surge esse novo, não é, uma quantidade de escritoras que apareceram a publicar, ter-se catalogado, não é? Porque não existia, não é? Depois passou a existir muito mais, não é? A partir de uma certa altura, e fez-se essa catalogação que eu acho que é artificial. Na escrita propriamente dita, não sei se existirá essa diferença toda. O que é que eu penso, sobre isto? Literatura feminina e literatura marina, como estava a Carla a dizer, e muito bem, não é? Desde a Marquesa da Lorna, que tinha o seu pseudónimo Alcipe, desde a Agostina Bessa Luís, que quando concorreu enormemente a um prémio, concorreu com o nome masculino e ninguém sabia que era de facto uma mulher a escrever, pode não fazer sentido nenhum falar de literatura feminina e literatura masculina como se a literatura feminina fosse algo à parte. Aliás, quando uma vez me coube fazer um prefácio, tenho só algumas questões, até algumas histórias a contar sobre isso. Quando me foi pedido que fizesse um prefácio sobre literatura, que de um lado é este livro, pequeno livro, um livro escrito pelo público, literatura masculina, por um lado, literatura feminina. Eu tive cuidado, na minha parte, era uma antologia de poesia masculina e uma antologia de poesia feminina. Muito curioso, a antologia de poesia masculina, ou escrita por homens, começava no século XVI, mas podia começar no medieval. A literatura escrita por mulheres começava no século XVII, com dois exemplos de mulheres que estavam submetidas à vida monástica, não é? Ou seja, havia maior liberdade nos conventos do que liberdade com o marido. Desta mesma altura do século XVII temos a Carta de Guia de Casares de Dom Francisco Manuel de Melo, não é? Que tem aquela velha frase célebre,
Deus nos livre da mula que fazem e da mulher que sabe latim, não é? E eu tive todo o cuidado de não falar de literatura feminina, mas de literatura escrita para mulheres, não é? Outro ponto, eu sou mulher, e assim como Terêncio dizia, eu sou humano e nada daquilo que me é humano me é estranho, não é? Eu sou mulher e nada do que aquilo que é mulher me é estranho. E isso tudo aparece convocado, o ser mulher, o ser mãe, o ter leituras, o ser professora, não é? O ter lidado com pessoas e com o mundo à minha volta, obviamente aparece. E às vezes penso que só o facto de escrevermos, conseguimos escrever literatura, que não tem de falar de mulheres para ser feminista, não é? Há um feminismo nesta resistência, que é uma resistência recente para se conseguir escrever. Vou só contar um episódio, para não me estender muito, de algo que me surpreendeu e que me enervou e às restantes oradoras num debate. E era um debate, não é um debate como este, em que se estava a discutir de facto esta escrita por mulheres, esta escrita feminista, ou este conceito que eu não gosto, escrita feminina e escrita masculina, porque parece o que a Filipa diz, a escrita feminina é para mulheres e a escrita masculina é para homens, isso não faz sentido nenhum. E estávamos num debate em que éramos 3 mulheres, poetas, e que tinha sido por acaso, um dos homens faltou, à última hora não podia ir, portanto houve uma terceira mulher, não foi escolhido para serem 3 mulheres, e o orador, o moderador, com imensa simpatia, mas sem ter noção do que estava a dizer, disse qualquer coisa como esta: mas estamos aqui num debate, 3 mulheres poetas, o que é ser mulher e escrever poesia? Não tem mal nenhum a partir desta pergunta, mas eu pensei logo, juntei-me com as restantes oradoras, que era a Inês Fonseca Santos, por acaso, e a Rosa Oliveira, e no final dissemos, então se nós fizéssemos uma espécie de performance e convidássemos 3 homens e fizéssemos também estamos aqui num debate, 3 homens, o que é ser homem e escrever poesia? E era uma questão que fazia tão pouco sentido como a outra, não é? Mas parece que o ser mulher e ser mulher e escrever, por um lado, tem de se escrever só sobre mulheres, ou só sobre maternidade, ou só para mulheres. Não, é uma escrita feminina, talvez sim, porque nada do que nos pertence, não é? Como em Terêncio, nada do que nos é mulher nos é estranho. Eu tenho poemas sobre a condição feminina, não é? E também tenho orgulho de ter um livro que não fala nada de mulheres, só fala de questões teóricas e não deixa de ser. Essa também é uma questão feminina e nós temos de ter em conta isto, não é? Mas isto ser mulher e escrever e ser algo natural e que ainda parece que é algo que não é natural, é algo muito recente, não é? Eu relembro nos 10 nomes que temos nesta antologia da literatura escrita por mulheres, foi assim que eu resolvi chamar a minha parte do prefácio, só 2 nomes é que não são do século XX. Começa com Judite Teixeira, que faz ali a passagem do texto. E mesmo quando falamos de autoras como Luísa Neto Jorge, autores muito recentes, Fiamma, etc., há imensas questões a colocar-se, por exemplo, em Luísa Neto Jorge, mas é sempre a questão do feminino que está lá. E na minha poesia, em algumas está muita questão do feminino e da mulher e tudo isso, mas que está lá, mas não são as únicas questões que também lá estão, não é? E não devem interessar só às mulheres. E não tem de interessar e não pode interessar só às mulheres, assim como se fala do sentimento amoroso no homem, não é para interessar só aos homens. Era o que mais faltava, que o público fosse um público e estivéssemos todos espartilhados. Mas essa ideia da literatura feminina nesse aspecto
também me causa um bocadinho de reflexão. Eu ia dizer uma palavra menos simpática, mas resolvi-me por esta. Sim, mas isto faz-me sempre pensar que é semelhante àquela questão de que quando um homem fala alto é autoritário e é determinado, e quando uma mulher fala alto é histérica, não é? E aqui parece-me um pouco semelhante, ou seja, se um homem escrever sobre amor é um romântico, é um filósofo, não é? Está a questionar esse sentimento tão antigo, etc. Se for uma mulher a falar disso, está a ser fútil, está a ser curiosa, etc. É aquela questão, a velha questão quase histórica de reduzir as mulheres às emoções, não é? E Como se reduzir as mulheres não fossem capazes. Exatamente, como se as mulheres não fossem capazes também de raciocinar e de inteligência e de outras coisas que historicamente não lhes eram pedidas, não é? Exatamente. Ok, mas então pegando nisto que a Rita estava a dizer sobre aquilo que ela é enquanto mulher, também acaba por obviamente passar para aquilo que escreve. E pegando agora mais na questão feminista, eu tanto quanto eu percebi, nenhuma de vocês as três tem uma literatura objetivamente feminista, no sentido... parece-me a mim, eu não conheço todos os vossos livros, mas que... ou pelo menos eu não os li assim, as páginas que eu li, não li isso dessa forma, mas corrijam-me se estiver enganado. Mas imagino que possa haver, com alguma regularidade, uma posição feminista mais ou menos consciente naquilo que escrevem. Ou seja, não digo que que escrevam um livro feminista do princípio ao fim e com esse objetivo, mas que obviamente que essas questões possam estar presentes de uma forma mais ou menos consciente. E por isso, ou seja, por outras palavras, eu acho que o que eu quero perguntar é o que é que para vocês vem primeiro? Se é a necessidade de escrever que depois vos leva às questões mais feministas, ou se são essas questões feministas que estão tão presentes em vocês que depois acabam por empurrar as palavras? No meu caso, como eu escrevo romances, para mim primeiro vem a história e a história que eu quero contar, e por vezes, efetivamente, há uma personagem que é capaz de ter uma voz, ou ter uma posição, ou passar alguns valores feministas. Mas para mim nunca, essa não é a intenção. Eu escrevo um romance para contar uma história nunca com a intenção de vou criar esta personagem aqui para falar. Agora, lá está, como a Rita dizia há pouco, eu sou mulher e a minha experiência como mulher acaba por se calhar, essas questões feministas acabam por ser... eu estar mais sensível a essas questões por ser mulher. E se calhar construir uma personagem, se calhar um pouco mais... que um homem não a construiria assim. No entanto, não é, para mim, no meu caso, não é a minha intenção, quando começo a escrever um livro, escrevê-lo numa perspectiva de vou criar aqui uma personagem. Inevitavelmente acabo por ter em todos os meus livros mulheres muito fortes, mas lá está, se calhar também tem a ver com as minhas influências literárias, da Isabel Allende, por exemplo, ou de quando era miúda e só lia muito, devorava a Alice Vieira. Portanto, se calhar vem daí o construir mulheres como personagens principais, mas também tem outros livros em que são os homens personagens principais e que, aparecendo mulheres fortes, são sempre personagens secundárias. Mas no meu caso não é intencional. Filipe, mas agora no teu caso, tanto quanto eu pude encontrar, tu acabaste até por escrever algumas crónicas. Sim, pronto, eu ia dizer, por outro lado, na minha escrita de crónicas, no meu espaço, no meu blog, aí sim eu assumo como feminista.
Aí sim, mas aí são textos, são crónicas, são artigos de opinião, portanto, aí eu exponho o que é que a Filipa pensa nos meus livros, eu exponho a personagem que eu criei e que muitas vezes não tem nada de feminista, nem tem essas preocupações. Quando eu escrevo como em nome próprio, aí sim sou assumidamente feminista. No meu caso, Filipa já está? Já? Posso. No meu caso, eu escrevo essencialmente ficção com um pendor histórico. Mesmo o que tenho escrito mais recente, que é, por exemplo, o Limões, tem um lado contemporâneo, e A Chama ao Vento, que não está neste momento disponível, que também tem um lado contemporâneo, e tem duas personagens principais, uma masculina, outra feminina. O Anda Dançarina, a personagem principal é masculina. No anterior é muito dividido entre a masculina, embora a feminina seja um pouco mais importante. Possivelmente tem a ver precisamente com as épocas em que eu inicio o meu trabalho, digamos, as minhas pesquisas, e acaba por ser bastante feminista o romance. Acabam por ser quase todos. Não porque eu os escreva a pensar nisso, mas porque inevitavelmente eles passam-se a partir de 1850 para a frente, não é? E, portanto, é uma época em que foi precisamente a época em que as mulheres começaram a fazer a sua luta, não é? E isso transparece muito, principalmente no Anda Dançarina, em que há mesmo uma personagem que é assumidamente feminista, é diretora de uma revista, é jornalista sem carteira, porque não era possível, e que é mesmo uma personagem com esse pendor propositadamente. O que eu escrevi antes, embora não tenha sido de forma propositada, acaba por expor de uma forma tão clara a posição da mulher na altura, na época, que acaba por ser. Não foi uma coisa que eu tenha feito de propósito, mas eu acho que esse lado feminista é uma coisa que me é tão inerente, é inerente na minha maneira de estar, de educar os meus filhos, de trabalhar com os meus alunos quando possível, que acaba por ser mais ou menos inevitável que isso esteja presente em todas as minhas histórias. Mesmo no Limões, que é menos histórico, não é? É mais recente, acaba por abordar questões que têm a ver com violência doméstica de uma maneira, pronto, ali meio um pouco, digamos, diluída, porque foi assim que eu quis, de propósito, que acabam por ter um pendor feminista. Portanto, não fiz de propósito, mas conforme o tempo, com exceção, como eu já disse, mas conforme o tempo foi passando, fui-me apercebendo de que é, de facto, um dos motivos fundamentais daquilo que eu escrevo. Não é de propósito, é assim, porque faz parte de mim, é como eu escrevo. É. Bom, eu diria que, não querendo ser mal entendida, eu diria sim que todos os meus... Vamos falar dos livros de poesia, pois até podemos falar de alguns livros infantis. Que podemos dizer, sim, que os meus livros serão todos feministas, mas não sendo panfletários. O ser feminista não tem de ser panfletário. O Jorge Luís Borges dizia uma coisa interessantíssima, não a propósito disto, como seria expectável em Borges, não é? Mas dizia qualquer coisa como esta: todos os romances, todas as histórias são autobiográficas. Só que algumas começam por eu nasci em tal ano, em tal sítio, e outros era uma vez um rei que tinha 3 filhas, não é? Referindo-se, obviamente, a Shakespeare e ao Rei Lear. E eu acho que isto é um bocadinho assim, e é como também no neorrealismo, não é? Não precisamos de ter textos assumidamente naquele neorrealismo, há 2 fases do neorrealismo, naquele neorrealismo mais panfletário, ou que expõe exatamente, mais diretamente, e a Filipa sabe bem isso, sendo publicitária, não é preciso expor diretamente para passar uma ideia. E nesse sentido não tenho, obviamente, uma poesia panfletária nesse sentido, ou seja, se calhar tudo não está lá óbvio, tudo não aparece, não é? Mas
nada do que eu escrevo deixa de ser feminista. E acho que o ser feminista ou não nem tem de ser, nem deve ser uma característica de escrita por mulheres ou escrita por homens, não é? O meu feminismo, de facto, está lá, não é? Pode estar, eu sou feminista porque acho que as mulheres têm de ter o mesmo direito de igualdade, ou pode estar noutro poema qualquer que mostre uma perspectiva qualquer. O que eu costumo dizer às vezes aos meus alunos é, a partir do princípio, nós somos todos feministas, não é? Não é quem é feminista, nós somos todos feministas. Assim como também dizemos, nós somos todos antirracistas. Não é? Este tipo de situação. Agora, não é uma poesia, se calhar, óbvia, panfletária, que fala disso, mas também não é essa que tem o maior efeito. Não é? Os grandes autores, se calhar, do neorrealismo são daquela segunda fase do neorrealismo. Um José Cardoso Pires, por exemplo, em que está lá toda a denúncia social, não é? Mas não está a denúncia social de uma forma perfeitamente óbvia, denunciada, não é? E mesmo posso dizer que é feminista e posso dizer que mesmo sem falar diretamente do mundo de hoje, dos problemas sociais, sem isso poder ser apontado, ser sublinhado, há de lá estar, nada disso me é estranho, há de lá estar e há de estar de outras maneiras. Portanto, eu espero que sim, não pensando nisso, eu penso nos poemas, penso nas palavras, penso como aquilo aparece, mas espero que sim, que seja uma literatura feminista. E espero que de alguma maneira consiga sair de lá, sei lá, eu como, não é? Em alguns poemas mais óbvios, outros menos. Não sei se isto faz algum sentido para vocês, é um devaneio, mas espero que seja. Espero que se note que seja, mesmo não sendo panfletária, mesmo não falando disso, mesmo não fazendo disso uma bandeira, espero que lá esteja. Está? É isso que eu penso. É engraçado falares no neorrealismo, Rita, porque eu pensei imenso no neorrealismo quando estava a preparar algumas destas questões, precisamente até por causa disso, porque qualquer escrita que tenha um objetivo, para usar a tua palavra, panfletário, não é? Ou seja, que tenha algum objetivo moralista ou educador, não é? A mim faz-me sempre muita confusão, porque, e aliás, era uma das perguntas que eu vos queria fazer, é se acham que isso não poderá depois comprometer a liberdade artística e qualquer literária. Escrita, é isso, qualquer escrita que mostra as costuras, não é? Não está, se calhar, tão bem conseguida, não é? Aliás, isto é óbvio para a literatura e é óbvio para a publicidade. Por alguma razão nós não dizemos só, a não ser que queiramos ironizar com isso, compre este produto porque é muito bom, não é? Mas há outras formas de nós dizermos compre este produto porque é muito bom, não é? Há outras formas de falarmos, de chegarmos às pessoas, não é? E de facto, quando chegamos a um Cardoso Pires, por exemplo, se calhar muito mais do que com outras obras, nós temos uma consciencialização social. Ou se quisermos chegar a uma autora, e não estamos a falar de Cardoso Pires, e uma autora que nem sequer está próximo do neorrealista, uma autora que eu adoro, Maria Judite Carvalho, não é? Que não é absolutamente nada panfletária e é uma escrita absolutamente feminista e por isso é que terá sido tão abafada quando é de uma das enormes autoras da nossa literatura portuguesa, uma das enormes autoras da nossa literatura portuguesa. E é uma escrita, obviamente, feminista, não é? Escrita por uma mulher e, obviamente, com uma denúncia social, não é?
muito, muito forte sem ser minimamente neorrealista, no sentido comum e sem ser nada panfletária, não é? E acho que é um bom exemplo do que é uma literatura feminista, sem ser... Eu acho que acaba por ser um bocado como acontece com outras temáticas, como, por exemplo, o racismo, não é? Uma pessoa pode escrever, lá está, uma obra belíssima sobre o racismo sem estar a enumerar todas as premissas do que é o racismo e o que é que se pode fazer para combater o racismo, não é? E aqui, Claro. aí Não tem podemos mostrar as culturas do temáticas. Costuma-se dizer com frequência que mostrar é melhor que contar, não é? Claro. E se nós pudermos, através da história que estamos a contar, centrando-nos na história sem pensar propriamente na questão desta questão panfletária que a Rita tantas vezes já referiu, acho que nós conseguimos chegar mais facilmente, inclusive à compreensão, não é? Ao leitor. Não é? A mensagem que nós queremos passar passa-se mais depressa se o leitor se relacionar com aquilo que nós estamos a escrever. Não é? O que é muito mais fácil, através de uma história com a qual ele se possa identificar de alguma forma, não é? Não é? É sempre uma forma, do que se teorizarmos sobre a questão. Não é? Aquilo que aparece de teórico, as tais premissas que a Filipa diz, se estiverem lá expressas na cara do leitor, é isto, estou-te a ensinar isto. Nós deixamos de ser, passamos a ser algo muito irritantes. Muito irritante. É muito irritante quando eu não gosto de ler um livro em que me dizem na minha cara é isto. Estou-te a querer ensinar isto que tu ainda não sabes. Em que está lá o narrador a chamar a atenção, olha. É isto que tu tens que aprender quando acabares de ler este meu livro. Há outras maneiras de fazer a mesma coisa, não é? Relacionando-nos de facto com o leitor, não é? Através da nossa história, através das nossas personagens, aí a liberdade não está de maneira nenhuma em questão. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Acho que a liberdade não está em questão porque tal como escreveríamos sobre o nazismo ou o racismo ou o que for, quer dizer, ou é uma boa história e bem contada ou não é. Afinal é isso. Não, eu concordo, eu tenho muitas vezes uma discussão semelhante e se calhar a Rita Taborda Duarte também tem, porque também escreve livros para crianças, mas tenho muitas vezes esta discussão a propósito do moralismo nos livros para crianças, ou seja, há sempre uma necessidade enorme de... Fechar, não é? Dos professores, dos pais e de muitos autores encontrarem uma moral para educar a criança, quando eu acho que a literatura deve ser precisamente um espaço de liberdade. E obviamente que eu evito isso a todo custo, que os meus livros sejam moralistas ou pedagógicos sequer, mas obviamente que sei que depois cada leitor encontrará algum tipo de pedagogia ou de moral nos meus livros. Mas de facto a minha questão vai ia mais ao encontro até deste mundo em que nós vivemos hoje, em que tudo tem de ser tão preto ou branco e em que as coisas têm de estar tão explicadas e que depois, sobretudo por causa das redes sociais, não é? E que nunca pode haver muito espaço para a subjetividade e para a poesia, muito menos. Desculpa? Para a interpretação livre, para cada um tirar do texto o que lhe serve, no fundo. E por isso a minha pergunta até era mais baseada nisso, ou seja, como é que depois como é que nós conseguimos manter-nos fiéis à causa feminista e a todas as suas premissas e ao mesmo tempo manter essa liberdade, mas acho que vocês responderam exatamente aquilo que eu também já acho. E estas ou seja, é então necessário bem, vou reformular, agora perdi-me. A minha pergunta seguinte pega um bocadinho no que vocês estávamos aqui a dizer, que é, então, nesse caso, há uma, mesmo que inconsciente, mesmo que seja instintivo,
há alguma coisa a mudar na literatura ao nível da narrativa, ao nível das personagens, ou seja, porque na literatura que se fez durante séculos, na verdade, como vocês até já apontaram, sobretudo escrita por homens, estas causas feministas não estavam de todo presentes ou muito pouco presentes. Há efetivamente características que nós podemos trabalhar para escrever de uma forma feminista, para escrever literatura feminista. Eu tinha aqui uma citação de uma crónica tua, Filipa, em que a certa altura tu dizes a educação começa na linguagem. E por isso, ou seja, há uma linguagem que tem de mudar, há um narrador que tem de mudar, há um arquétipo de narrativa que tem de mudar. Lá está, como até recentemente 90% da escrita era publicada, não era escrita, certo, que as mulheres sempre escreveram, mas os livros publicados a que o público podia ter acesso foi feita por homens, e pegando no que dissemos anteriormente, se foi escrita por homens, acaba sempre a dar uma perspectiva dos homens, e os homens não se sentem assediados quando andam de autocarro, os homens não se sentem desconfortáveis quando andam sozinhos à noite, numa rua escura, os homens não se sentem ameaçados ou que têm que estar calados ou que têm que baixar a voz. Portanto, é normal que, por mais que um autor consiga criar uma personagem, e tantos há que o fazem de forma brilhante, personagens femininas, lá está, dificilmente conseguem chegar a estes pequenos detalhes que as mulheres sentem na pele todos os dias. Para as mulheres é perfeitamente normal, já vivemos essas situações tantas vezes que conseguimos mais facilmente refletir isso na linguagem. Quando eu falo em linguagem, nessa crónica que eu escrevi do Sejamos Todos Feministas, é mais no sentido de tem que se começar a desconstruir, e acho que o We for She é um bocado, este movimento é muito isso, que é desconstruir no sentido daquelas coisas que ficam, o homem não chora, parece uma menina a correr, são essas pequeninas coisas, e eu lembro que escrevi, os meus pais até ficaram muito indignados, porque eu escrevi que sentia discriminação desde miúda, e os meus pais, que são super liberais e não são, ficaram tipo, mas o quê? Porque eu tenho um irmão. E eu dizia, não, a discriminação não vinha do meu irmão diretamente, mas sim das pequeníssimas coisas que nos distinguiam. Tu podes sair à noite se o teu irmão for contigo, tu podes não sei o quê, se tu vai levantar a mesa, e o meu irmão ninguém pedia, não era uma coisa tipo imposta do género, ninguém nunca me disse tu tens que levantar a mesa porque és mulher, nunca aconteceu isso, mas naturalmente, como é a mãe, como é a avó, as mulheres, então esperavam de mim que também eu fosse, e não esperavam dele. Portanto, essas pequenas subtilezas que têm que ser mudadas, talvez sejam mais naturais na escrita feita por uma mulher a começarem a aparecer numa escrita, numa literatura escrita por mulheres. Se calhar um homem nunca vai perceber essas subtilezas quando criar uma história ou uma personagem, estas pequeninas, lá está, subtilezas. Carla ou Rita? Eu não sei se a questão da mudança do paradigma ou da linguagem, etc., se aplica exatamente à literatura, porque está aí a questão de certa liberdade e de se escrever o que se pretende, conversámos ainda agora, ou se aplica mais ao nosso
dia a dia, inclusive, que tem a ver com estas coisas que a Filipa estava a falar agora. Eu não tenho irmãos, portanto, rapazes, em minha casa procuro que não aconteça, não é? Estas pequeninas coisas de um pode, outro não. Mas eu sei que isto é comum, e sei que ainda é comum. E sei que ainda é comum. E estas questões do medo de sair à noite, do medo de tudo mais, eu sei que acontecem com mais frequência para as mulheres do que para os homens. E há pequenas questões de linguagem que têm a ver com aquilo que o David há bocadinho citou, de um homem que fala alto é assertivo, uma mulher que fala alto é histérica, ou qualquer outra coisa que se queira dizer. São tudo pequeninas questões que não são tão pequeninas assim quando surgem todas juntas, não é? E que num mundo onde as mulheres de facto já trabalham, já têm a sua presença, continuam a acontecer. São uma espécie de uma corrente ali subjacente à condição de ser mulher. Certas expectativas também que se têm relativamente aos homens e que eu acho que é tão importante, que a Filipa falou e que eu acho que é tão importante, a questão do homem não chora porque o homem tem que chorar, e depois o facto de se esperar determinadas coisas dos homens leva a consequências gravíssimas na existência deles, não é? Esta diferença, esta barreira que se põe entre o que é ser homem e o que é ser mulher, que também não é grave só para as mulheres, é grave para os homens também, porque espera-se que eles sejam fortes, espera-se que eles cheguem sempre à frente, espera-se, olha, até no jogo homem-mulher, que se espera que seja o homem sempre a chegar-se à frente para fazer o convite, ou seja o que for. É grave também na forma como os homens depois vivem a sua vida e na forma como os homens depois encaram as mulheres, não é? As mulheres e a relação de forças, digamos, entre homem e mulher. Mas não me parece que seja propriamente uma questão da literatura propriamente dita. Ela pode depois vir a verter-se para a literatura porque nós escrevemos aquilo que vivemos, não é? E com a linguagem que usamos. Mas não me parece que seja específico da literatura. É do geral. Depois estava louca. Agora imagina. Eu tenho aqui uma baba gigante na boca dela. A boca dela não sabe estar. Cai alguém com... Pronto. Eu penso que a linguagem, e cada vez vou pensando mais, se calhar há uns anos não tinha tanto essa ideia, mas penso que a linguagem que nós usamos, devemos ser cada vez mais cuidadosos com ela. De antes, para mim, dizer poetisa ou poeta era completamente indiferente. Agora prefiro, de facto, dizer poeta. Poetisa existe, não é? Mas há toda uma conotação de poetisa como ser algo para... Estão a perceber o que eu estou a dizer? O dizermos todos, quando estamos todos e todas, claro que é um hábito, nunca me fez confusão nenhuma, mas agora tento adaptar e pensar essa linguagem, porque isso vai incutindo, sem saber, uma hegemonia da masculinidade, sem nós darmos por isso. Eu antes era completamente desatenta a isso, agora vou estando cada vez mais atenta. Em relação a outra coisa, eu reparei, eu própria, que me assumo como absolutamente feminista, por exemplo, no meu último livro, que é o Leão, é um livro sobre a liberdade de ser, um livro para crianças, mas a liberdade de cada um ser como quiser e como bem entender. E a certa altura havia um leão sem juba, e eu pus uma mãe, naturalmente pus uma mãe a tricotar uma juba, e quis, obviamente, quando voltei a ler o texto, aquilo quase que me chocou, e pus os pais a tricotar a juba. A linguagem é importante, porque a linguagem incute, não é? São os tais, o tal subterfúgio, não é o panfletário, mas está lá e vai incutindo. Eu, por acaso, tive uma educação, somos duas irmãs, mas o meu pai dava-nos muito, meu pai e a minha mãe davam-nos muitos brinquedos considerados de rapazes. Eu tive mecano, tive coisas de eletricidade, e não porque o meu pai fosse excepcionalmente feminista, porque não era o caso, a minha mãe sim, mas porque gostava imenso daqueles brinquedos e queria nos ver brincar com aquilo. Portanto, tive todos esses brinquedos, e também tive bebés e tudo isso, mas tive mecanos, aqueles kits de eletricidade para fazer campainhas e fazer isso tudo. A minha irmã tinha
nem era um comboiozinho, era um kit de carros de corrida, uma pista de carros de corrida, e aí foi tudo absolutamente igualitário. E acho que em relação aos meus filhos também, não sei se não sou mais exigente até com os rapazes, quase como uma questão, tento ser justa, mas uma questão equitativa de anos de história, mas há preocupações que uma pessoa tem com uma filha que não tem com um filho. De facto, deixava ambos sair à noite com a mesma idade, não é? É mais velha agora, começaram a sair à noite com a mesma idade. Agora, com a minha filha ficava muito mais preocupada e teve sempre muito mais chatices do que com o meu filho. Não é? Nunca teve grandes chatices por sair à noite, nunca foi assediado, nunca foi chateado, nunca foi aborrecido, nunca teve de me telefonar porque está alguém atrás de mim. São pequenas coisas que de facto ainda fazem imensa diferença, e por muito que estamos todos aqui a dizer que já há uma certa igualdade e que até em certas profissões que há até em certas profissões, não é? Igualdade salarial, etc. Temos de pensar que tudo isto é absolutamente recente. Passaram só 47 anos do 25 de Abril. A minha mãe, que é jurista, mas quando eu nasci não teve direito a licença de parto. Por favor, deram-lhe 15 dias, por favor, porque a ideia era as mães tinham os filhos e ficavam em casa, não é? Tudo isto para os nossos filhos custa a perceber que é algo muito recente, e sendo algo muito recente ainda está muito enraizado em nós, muitas vezes sem sabermos. E eu reparei nisso quando pus a mãe a costurar. Eu que não sei fazer nada de costura, sou uma desgraça, cozinho mal, mas parto-me de cozinhar, à mesma, para toda a gente. Mas pus a mãe a costurar e de facto voltei atrás e estão os dois a costurar a juba do leão. E isso tem a ver com linguagem e tem a ver com formas de nós termos atenção à nossa própria linguagem, porque há coisas que ficam muito enraizadas em nós, não é? Mesmo a costura, que nem sequer faz parte do meu universo, mas a primeira coisa que me passou pela cabeça foi pôr a mim, não é, própria, que tenho muita consciência disto, pôr a mãe a costurar a juba, não é? Portanto, temos de pensar a linguagem, a maneira como a usamos, é de facto, como a Filipe dizia, é importante, porque ela traz uma história e vai construir uma memória também. Eu tenho uma história parecida com essa, porque aqui, e que de facto fez com que eu mudasse a maneira como eu pensava os meus livros e as minhas personagens, ou pelo menos fez com que eu começasse a prestar muito mais atenção à história que eu dava a cada personagem, não é? Lá está, esses são aqueles pequenos detalhes, porque eu acho que muitas vezes nas coisas grandes da construção de uma narrativa, de uma construção de uma personagem, nós refletimos bastante, mas quando é só o que é que ela estava a usar, ou o que é que tinha nos bolsos, são coisas que aparecem no movimento dos dedos no teclado e pronto. E são irrefletidas, e de facto são essas que revelam mais aquilo que os nossos preconceitos, não é? E aqui há uns anos eu escrevi um livro infantil que se chama Acho que Posso Ajudar, e pedi à Mafalda Milhões, volto a falar da Mafalda Milhões hoje aqui, pedi à Mafalda Milhões para ilustrar o livro. E a história era sobre um rapaz que quer sempre ajudar, mas sempre que ajuda faz asneira. E vai tentando corrigir as asneiras com mais ajuda e volta a fazer asneira. E a Mafalda enviou-me os primeiros, assim, 2 ou 3 ilustrações com os bosses para eu dizer o que achava, e as ilustrações dela eram uma rapariga nas várias situações. E eu liguei à Mafalda e disse: olha, eu adoro as ilustrações, mas a personagem é um rapaz, não é uma rapariga. E ela diz: não há nada no texto que diga que é um rapaz. O texto está todo escrito na primeira pessoa, mas por acaso não há nenhum artigo, nenhuma terminação de uma palavra em que acaba em O,
e portanto ela diz, não, eu li este texto, isto para mim, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que isto é uma rapariga. Incrível. E eu disse, bom, para mim é estranho isso, porque eu passei muito tempo a pensar nesta história, nesta personagem, pronto, vocês todas sabem que uma personagem a certa altura torna-se real na nossa cabeça. Isto era um rapaz, mas ok, vamos experimentar, é uma rapariga agora. E o livro foi publicado, não sei, há uns 5 ou 6 anos, e hoje em dia para mim não faz absolutamente sentido nenhum pensar naquele livro como sendo a história de um rapaz, é a história de uma rapariga. Incrível. E fico mesmo contente que aquela história seja pronto, a história de uma menina. E efetivamente, ou seja, quando eu escrevi aquilo sendo um rapaz, enfim, é fácil perceber porque eu sou homem, portanto o herói da história, a maior parte das vezes nos meus livros, é sempre um rapaz. Mas de facto são preconceitos nos quais nós caímos sem refletir, não é? Mas a propósito também disto, e vou levar isto assim para um tema que é paralelo a este, mas não é exatamente sobre as questões, também tem a ver com o feminismo, obviamente, que é aquela polémica em torno da tradução do poema da Amanda Gorman, não é? Daquela poeta norte-americana, negra, muito jovem, que escreveu e depois leu ou declamou um poema quando o Joe Biden foi como é que se diz? Tomada de posse. Da tomada de posse, só me lembrava-me do termo em inglês. Na tomada de posse de Joe Biden. E que, entretanto, foi um poema que foi muito elogiado e muito partilhado na internet, e que está agora a ser publicado já foi publicado nos Estados Unidos e está a ser publicado em vários países do mundo, e que foi o centro de uma polémica, porque na Holanda a tradutora escolhida para trabalhar o poema era uma jovem, muito na mesma faixa etária da Amanda Gorman, no entanto era branca. E houve quem criticasse isso e quem exigisse que se escolhesse um tradutor, uma tradutora negra para traduzir o poema. E depois aconteceu um caso muito semelhante com um tradutor catalão também, que foi a quem já tinha sido atribuído o trabalho e que depois a editora voltou atrás, e no caso da editora, da tradutora holandesa também aconteceu o mesmo, ou seja, retiraram-nos aquele trabalho e deram a uma tradutora negra. Ou seja, isto leva-nos isto de certa forma mexe com aquela ideia de que a literatura é uma forma de nos aproximarmos do outro, do chamado lugar do outro, que hoje em dia se tem falado muito a propósito desta polémica. E como é que vocês veem esta questão? Porque depois, enfim, isto tem também, de certa forma, que ver com as questões feministas, não é só com a questão porque na altura não era, por exemplo, no caso do tradutor catalão, não era só o facto de não ser negro, era o facto de ser um homem já com 60 anos ou mais. E vou só acrescentar que segundo eu li, era um tradutor muito conceituado, que traduz tudo desde os gregos clássicos até ao Shakespeare, etc. Portanto, nem era o seu currículo que estava em causa. Eu não sei, eu acho um disparate. Pronto. Sinceramente, não acho que isso já é levar as coisas a um extremo do politicamente correto, que não faz sentido, porque uma tradução é uma tradução, ou seja, então também para traduzirem um livro de uma mulher tem que ser uma mulher, e para ser um homem tem que ser um homem, e um homem de que idade? Então um homem de 20 anos não pode traduzir um texto de um homem de 70 anos, quer dizer, começamos a entrar aqui na
maionese, não é? Também me lembro acho que foi este verão, aquele filme da Pixar, o Soul, que também houve aqui uma grande polémica porque os atores que fizeram as vozes, a dobragem em Portugal, não eram negros, mas quer dizer, para mim isso não faz sentido, estamos a desviar das questões essenciais. O poema não é por ser traduzido por uma mulher branca ou por uma mulher negra ou por um homem branco ou de 60 anos, ou é um bom tradutor ou não é um bom tradutor, e se aquela pessoa, editora, considera que aquela é a pessoa mais capaz para traduzir um texto naquele género, quer dizer, não vamos pôr em causa todas as traduções que foram feitas até hoje, todos os autores que nos chegaram até hoje. Acho que não faz sentido. A mim o que me ocorreu quando começou a polémica foi se uma pessoa não consegue compreendê-lo para o traduzir, então também não é para todos os leitores, é só para aquele segmento de leitura. Então o livro que eu escrevo é só para pessoas que sejam como eu. Então estamos aí outra vez na literatura para mulheres, não é? Então as mulheres só escrevem para as mulheres, os homens só escrevem para homens, as pessoas mais velhas só escrevem para pessoas mais velhas. Há uma questão de empatia que o nosso mundo está a precisar de trabalhar muito, que é aquilo que é preciso nós termos para compreendermos o que a pessoa que é diferente de nós escreveu, não é? Que é aquilo que, se o tradutor tiver, se for um bom tradutor, tem, e é capaz de fazer a tradução de qualquer texto, não é? Se for um bom tradutor, tem isso. E que é aquilo que nós também temos para podermos compreender livros que são fora do nosso nossas leituras habituais, do nosso, não é? E portanto eu também senti que era um bocadinho um exagero, era mesmo levado ao extremo. Eu não só senti que era levado ao extremo, como era desistir de todo o trabalho que se tem vindo a fazer de ligação, de não este espartilhamento entre homens, mulheres, negros, brancos. É o trabalho exatamente contrário, é exatamente o que a Carla dizia. Os meus livros são para todos, não são para mulheres, nem são para mulheres da minha idade, não é? E os livros que foram escritos no século XVI é para as mulheres lerem agora. Houve dois textos muito interessantes sobre isso, um da Margarida Valdegado, tradutora, não é? E outro da Jamila, não é? Que de facto mostram que é uma questão que não faz sentido. Aliás, então nem seria possível a tradução. A tradução porquê? Então, é outra língua, como é que nós nos podemos pôr no lugar da outra língua? Então vivemos cada um para nós. O comentário mais, agora brincando com isto, mas o comentário mais interessante que eu vi, não é mais interessante, mas que li no Facebook sobre esta matéria, gozando com esta situação, então para traduzir o Camões tem de ser um zarolho. Não é? No fundo, pronto, e resolvemos a questão. É exatamente, não sei quem é que fez este comentário, mas foi um comentário que eu vi no Facebook. Sim, senhora, e para traduzir Camões também não tem de ter um olho. Isto é exatamente o contrário daquilo que nós queremos, não é? Ser feministas e ser uma questão de igualdade e permutação dos géneros, dos países, das pessoas, das faixas etárias, e é para isso que serve a literatura. Aliás, todos os poemas que eu tenho traduzidos em espanhol são traduzidos por homens. Nunca me passou pela cabeça, não sei qual é a idade deles, mas nunca me interessou saber, mas são todos traduzidos por homens. Nunca me passou pela cabeça dizer um homem não pode traduzir os meus poemas. Era o mesmo dizer que não os pode ler. Não é absurdo. Toda essa questão deu cabo, de facto, da importância que estes temas têm. Não é? E são capazes de minar por dentro, por chegarem a um polo que não é aquele que nós queremos atingir. Pareceu-me absurdo, sim. Mas não acham que enfim, tratando-se de um poema que teve o impacto que teve, não é? E no momento que teve, e
enfim, e dito com aquela força com que ela diz aquilo, e vê-se que é uma coisa muito pessoal ao mesmo tempo. O que eu vou dizer é mesmo uma questão que eu tenho, é mesmo uma dúvida que eu tenho, à qual não consigo responder, sinceramente. Ou seja, tratando-se desse poema com essa força e com esse impacto, e não estou a dizer que a partir daí todos os outros poetas tivessem de ser traduzidos por alguém do mesmo género, da mesma faixa etária, seja o que for, mas tratando-se daquele poema em específico, não acham que poderia ter sido uma oportunidade boa para várias editoras dizerem, ou seja, não por obrigação, mas a título de exemplo, não é? De uma forma politizada, até podemos dizer, não é? Escolhemos esta pessoa para traduzir porque queremos dar mais força a este movimento iniciado pelas palavras da Amanda Gorman. Sim, mas isso também não seria considerar o poema não um poema, mas uma espécie de panfleto. Exato. Não literatura, também, não é? Então temos de escolher o que é que nós estamos a fazer. Estamos a falar de literatura, estamos a falar de um poema ou estamos a falar de um manifesto? Então vamos continuar esse manifesto por todas as formas que queiramos. Aí está bem. Agora, se vamos traduzir como poema, aí estamos noutra questão. E aí, se calhar, até posso concordar contigo. Então, mas estamos noutra área, não é? Certo. Vou só estou aqui é a questão que me põe. Também podemos pôr a questão se será-se assim também tão grande poema ou se teria de o ler outra vez, só ali na altura. Será assim um tão grande poema ou é só uma manifestação de uma posição? Sim, eu não estou a avaliar o poema. Pronto. Estou a avaliar o impacto que o poema teve. Aí, se quisermos considerar só por isso, por o impacto, se calhar os editores, sim. Se quisermos falar de literatura, estamos noutra área, estamos noutro ângulo, penso eu. Acho que há aí uma série de pessoas a querer. Sim, eu ia há aqui duas perguntas, mas eu ia pegar depois, daqui a uns minutos já podemos fazer estas perguntas, mas eu ia só aqui pegar porque tem a ver com o que estamos a dizer. Aqui a Irina Moros pergunta-se, mas igualdade não é representatividade? Mas aqui estamos a falar de igualdade racial, que isso não existe, não é? No sentido de representatividade racial nunca vai haver, porque... Quer dizer, já estamos aqui a misturar questões, como a Rita dizia, estamos a falar de literatura ou estamos a falar de Black Lives Matter e do facto de ser uma jovem de 23 anos, mulher, negra, que está ali, que foi escolhida precisamente por ser uma jovem negra e mulher para estar ali naquele momento. Já estamos já são outras camadas que... Mas, enfim, mas é possível que claramente tenha sido mesmo essa... intenção das... Então não estamos a falar disso como poesia, como literatura, e estamos a falar aí de um movimento político. Mas ainda assim não percebo porque é que não pode ser ou um homem ou uma pessoa branca a traduzir esse poema, desde que esteja... É um movimento político, e compreendo porque é um movimento político, uma ação política que se quer tomar, não tem nada a ver com o poema e não tem nada a ver com a poesia, é uma posição política. Aí compreendo. A escolha da poeta e do poema foi com certeza sim uma questão de representatividade. Para mim isso é bastante óbvio. Também concordo que não sei se tem exatamente a ver com a questão da tradução. Okay? Se igualdade é representatividade, igualdade sem representatividade não sei se existe, não é? Claro que não existe. Não é? Pronto. Agora, isso é dar o salto daí para a tradução, como autora, não sei se mas eu consigo fazer esse salto. Eu acho que aqui, para mim, na minha interpretação de feminismo, eu não vejo a igualdade como
como essa paridade na representatividade e tem que ser tudo igual, porque nós não somos iguais, nem nunca vamos ser iguais, homens e mulheres, não somos, ponto final. Portanto, para mim, na minha interpretação de feminismo, não é pela igualdade, é mais pela igualdade de oportunidades, igualdade de direitos, igualdade de não sermos prejudicadas só porque somos mulheres, ou só porque somos negros, ou só porque... E, portanto, para mim a igualdade, a representatividade, quer dizer, não vejo a coisa tão linear como... Não Mas, sei. Filipe, a igualdade tem de começar, por isso é que se põe a questão da paridade, por uma questão política também, não é? E às vezes, por uma questão política, por opções políticas, e isso, por vezes, de facto, tem de estar presente, senão não se chega lá. Eu tenho muitas dúvidas em relação... tenho dúvidas mesmo. Claro. Não sei bem às vezes o que penso sobre determinados assuntos, mas há decisões, para se chegar lá, tem de ser por uma decisão política. E percebo exatamente a questão da tradução, se só considerarmos esse poema, não como poema, não como texto literário, não como tradução, seja do que for, mas como não quero chamar de panfleto, arranjei-me outra palavra, mas como um efeito político. Até porque o feminismo é uma coisa política, não é? Claro, também é, obviamente. Também é, mas não só, mas também. Claro, não mas só, também... porque transvasa um bocadinho, abrange tudo, não é? Abrange tudo. Abrange a vida política, abrange a casa, abrange tudo, não é? Mas também é. Sim, mas também é. E aqui dar a palavra ao... Sim. Eu não encontro o nome todo, ao Mamadou... Peço desculpa que não encontro... Não consigo ler o teu nome todo. Alimó Jaló. Exato, é isso. Olá, boa tarde e obrigado pela oportunidade. O meu nome completo, não sendo dito por completo, também não seria o mau. Mais uma vez, obrigado. E agradecer esta oportunidade de aprender a literatura. Eu sou um apaixonado pela literatura. Não conheço tanto quanto as oradoras e o moderador, que estão a inspirar-me e a abrir a minha caixa de apaixonado pela literatura ainda mais enorme. E então fico contente por este evento. Eu levantei a mão precisamente para deixar aqui algumas notas, se assim se pode considerar, sobre este caso da tradução e da obra ser de uma pessoa negra, jovem e tudo mais, ou seja, e tudo o aparato que está à volta da pessoa. Queria, por exemplo, salientar o seguinte, se estamos a discutir a igualdade de género, a igualdade pode não existir no sentido do seu termo, igualdade de representatividade pode não existir, mas se estamos a discutir o feminismo, que tem as suas várias correntes, tal como o feminismo interseccional, por exemplo, então temos que ter em conta que, para não continuar a haver invisibilidade das pessoas negras racializadas, então qualquer oportunidade que nos apareça à frente de que uma pessoa negra escreve uma coisa e há possibilidade de haver a mesma pessoa, na mesma faixa etária, de fazer a tradução então que demos essa oportunidade para a pessoa para a pessoa aparecer no panorama público. Eu acho que a escolha que foi feita
Em Holanda, por exemplo, é uma escolha errada, porque há muitas raparigas da mesma faixa etária, creio eu, que sabem tanto traduzir como aquela que foi escolhida. Em Espanha, por exemplo, ou em Catalunha, pode existir a mesma coisa. Aqui em Portugal, pelo que soubemos, foi escolhida uma senhora negra. Isso, independentemente de tudo o que está à volta, demonstra que nós, todos nós, homens, mulheres, transexuais, transgêneros, têm a necessidade de demonstrar que o mundo está a mudar e que os homens, as mulheres negras, brancas, tudo mais, querem a mesma representatividade no panorama público que nos rodeia. Então, para não continuar a haver invisibilidade, talvez se possa entender que sim, pode-se exigir que haja nova redobragem, por exemplo, do filme que aconteceu, não me lembro agora do nome, e da pessoa que foi escolhida ser retirada. Eu não concordaria em se retirar uma coisa que é dada. Mas, antes de fazer uma escolha para uma pessoa branca, por exemplo, traduzir uma coisa, tem que se pensar, esta obra tem um contexto, por isso é que apareceu, então vamos escolher uma pessoa da mesma categoria para fazer a tradução, mas uma pessoa competente, e não só porque sim. Queria só deixar isso e obrigado por tudo. Obrigado, obrigado, Mamadou. Força, força. Obrigado, Mamadou. Obrigada, Mamadou. Eu acho que aquilo que estava a dizer vem muito ao encontro daquilo que eu disse. Quando estamos a falar de literatura no geral, se calhar não faz sentido pensarmos nessa parte da tradução. Se considerarmos isto como um ato político só, aquele poema naquelas circunstâncias, então sim, mas aí também estamos a retirar, se calhar, a capacidade literária e o peso literário do poema da Amanda. E ficamos nesta ambiguidade, por exemplo, porque a mim não me passaria pela cabeça, agora pondo o contexto no feminismo, que não passaria pela cabeça dizer no meu poema, mesmo naqueles poemas, e os poemas que foram traduzidos são poemas mesmo que falam da mulher como mulher, ou seja, a mulher ser há um deles que é a mulher ser o rei branco em casa preta, enquanto os homens foram todos feitos rainhas no jogo de xadrez. E esse poema, que é um poema feminista nesse sentido mais natural, podemos considerá-lo, foi traduzido por um homem. E isso não me fez achar que eu perca representatividade enquanto mulher. Não era um poema com um ato político, fazia parte da minha obra literária. Se fizermos isso, estamos a retirar isso. A questão do filme é outra. Não é? A questão do filme é outra e tínhamos de pensar mais sobre isso. Se quisermos só entregar aquele poema a determinada pessoa com determinadas características, estamos a dizer isto não é só o poema que conta, mas é um gesto político, e se calhar é isso que significa esse poema, mas não é válido, não pode ser válido para a tradução em geral. E se calhar pode retirar a Amanda Godman, não é? Esse pendor literário que a sua obra também podia ter. Temos de pensar um bocadinho nisso, não é? Era como nós, no meu poema, como se imagina, eu tivesse um livro, e tem alguns em que a mulher está muito presente, eu dissesse, não, isto só pode ser traduzido por uma mulher, e aí eu sentiria, o meu livro não vale enquanto livro na sua universalidade, mas lá vale só enquanto manifesto feminista. Portanto, temos se calhar de pensar um pouco em todas estas consequências, porque isto é tudo muito complexo. Agora, a representatividade é importante e Mamadou tem razão quando diz que há uma oportunidade para pôr essa representatividade a ver, mas isso é um gesto político.
Não sei se fui confuso ou não, se calhar. É um gesto político, é um gesto que só teria significado divulgado. Normalmente, porque a tradução é um bocadinho invisível, é um ato invisível. Mesmo quando nós lemos o nome do tradutor dentro, sendo homem e mulher é mais fácil distinguir, mas não temos noção de cor de pele, nem de outros, nem de idade, nem de nada. E, portanto, neste caso, esta questão veio a lume exatamente por causa deste choque, digamos. Porque normalmente ela não aparece, porque nós não sabemos quem é o tradutor. O tradutor é importantíssimo que seja um bom tradutor, mas normalmente não é visível e, portanto, teria que ser uma coisa trabalhada. E é importantíssimo divulgar aquela obra, neste caso aquele poema. Isso sim é importante para mim. Para mim é importante esse poema chegar ao maior número de pessoas possíveis, com o maior número de traduções possíveis e rapidamente. Isso para mim é o mais importante, mas... Agora, se quisermos tornar aquilo não só um poema, mas como uma forma de luta que abriu agora já não é a tomada de posse do Biden, se calhar então tomamos essa opção. Mas aí não é questão do poema. A questão também pode ser de uma instrumentalização, de escolher aquela pessoa por ter aquelas determinadas características, então vamos repetir o esquema em todas as traduções, e não é nem uma questão literária que está em causa, nem uma questão de tradução que está em causa, são outras coisas de que estamos a falar. Então, para passarmos à frente, já estamos mesmo assim em cima da hora, eu tinha uma última questão que de certa forma se prende com estas questões da representatividade, que é em relação ao meio literário português, que, enfim, que eu lembro-me quando eu comecei a publicar livros há cerca de 15 anos, que se falava muito de que não havia mulheres escritoras, ou seja, que não havia muitas mulheres escritoras, não é? Que não apareciam muito, que não tinham tanto espaço nos jornais, etc. E eu tenho a sensação de que as coisas estão a mudar, de que tenho a sensação de que nos finalistas dos prémios literários há cada vez mais livros de mulheres. Tenho eu a sensação de que há livros, de que há espaço nos jornais, enfim, o pouco espaço que sobra para a literatura, que há mulheres escritoras a aparecer nesses espaços, mas vocês acham, queria saber se vocês acham que ainda há se ainda há desequilíbrio no meio literário português nestas questões de género, e o que é que ainda pode mudar? Acho que tem havido um grande esforço da parte das editoras nesse sentido, quer em Portugal, quer lá fora, no sentido de dar mais oportunidades às mulheres. Eu acho que o problema continua a ser de percepção do que é a literatura feminina, lá está, de ainda haver esse preconceito de ler coisas escritas por mulheres, como se isso não fosse literatura. E, portanto, eu recordo-me quando lancei o meu primeiro livro, eu tinha um colega, eu ainda estava na agência, e tinha um colega com quem eu adorava conversar sobre livros, porque ele também lia muito e emprestávamos livros um ao outro. E na altura, quando eu lancei o livro, ele, vais lançar um livro, que bom, não sei o que, que bom. Então, depois tens que me passar aí o Word, o documento para eu ler. E eu não. Não, sobre o que é? Ele dizia, depois tens-me contar como é que é a história. E eu, então um homem que está sempre a ler, não vais ler o meu livro? Ele, não, eu não leio livros de mulheres. E eu digo, e isto existe hoje, e existe, este preconceito ainda existe. Portanto, eu acho que as editoras estão a fazer um grande esforço, felizmente estão a aparecer cada vez mais autoras nos escaparates das livrarias, mas lá está, tem a ver com uma coisa que tu disseste inicialmente, que eu acho que é a chave de tudo isto, e também do E4C, que é educação. As pessoas têm que ser educadas
para não terem este tipo de preconceitos, porque um bom livro é um bom livro e lá está, as editoras até podem estar cheias de boa vontade a publicar autoras, mas depois as autoras não venderem, porque há pessoas que acham que os livros de mulheres, escritos por mulheres, não vale a pena, não saímos deste ciclo. Eu nem tenho mais nada a dizer, é exatamente isso que eu acho. Eu acho que ainda existe muito essa perspectiva. Eu tenho só uma questão que me parece que há de facto uma grande diferença em relação à poesia, que era absolutamente dominada por homens, e temos agora uma grande geração Temos uma geração de novas autoras e de novas poetas que vão aparecendo, e ao contrário do que acontece na poesia, que é estranho, até pode parecer estranho, mas ao contrário do que aparece no romance e nessa ideia do romance feminino, não é? Tenho a certeza que a poesia escrita por mulheres é lida tanto por homens como por mulheres de uma forma pelos seus pares. Aliás, fazendo aqui uma brincadeira, no fundo só os poetas é que leem os próprios poetas, só os poetas, não é? Mas não noto que haja uma percepção, não leio este livro, como poderia haver em relação, por exemplo, à Floribela Espanca, por exemplo. Mas eu penso que é precisamente por isso, porque nós lemos, na escola, Floribela Espanca e lemos Sofia de Melbrenner. Talvez. E nunca lemos prosa feminina. Prosa feminina, talvez tenha a ver com isso. Mas a poesia feminina é lida naturalmente por homens e por mulheres. E acho não me aconteceria, mesmo assim com um amigo que lesse pouco, dissesse eu não leio poesia de mulheres. Uma pessoa nunca sabe o que é que lhe pode acontecer ainda, mas não estou a reconhecer essa situação na poesia. E de repente houve de facto um boom de mulheres, de jovens mulheres, mais novas que eu, a começarem a escrever poesia e a arrecadarem prémios e a conseguirem chegar nos festivais literários, havendo uma paridade que se calhar não há no romance, que é preciso ultrapassar essa ideia do romance feminino como romance cor-de-rosa, não é? A Flora começou a falar da capa do romance cor-de-rosa e começa um bocadinho por aí, não é? Está a melhorar, mesmo dentro do romance, agora com esta está a melhorar, já inclusive acho que há agora um conjunto de mulheres que estão a conseguir romper um bocadinho, mas ainda não chegámos lá, ainda continuo a achar que a literatura escrita por homens é levada mais a sério, é séria, e a das mulheres eventualmente poderá não ser. Não é? Como se as palavras fossem um exclusivo, ou o raciocínio fosse um exclusivo masculino, não é? E as mulheres lá fossem gerindo a coisa e escreviam uns diários, umas coisas, não é? Punham assim as suas emoções no papel ou qualquer coisa do género, que nós sabemos que não é assim, não é? Pronto, nós que escrevemos sabemos que não é assim, mas infelizmente ainda vai acontecendo, sim. Menos, acho, menos. Está a melhorar. Estou só aqui a ler um comentário, não é? Da Helena Magalhães, que está a assistir, que diz que a maior percentagem das pessoas que compram livros são mulheres e a maior percentagem de quem escreve livros em Portugal são homens. Falhou este debate abordar o privilégio masculino na literatura desde sempre em Portugal e não consigo concordar com o facto de que a literatura feminina é vista como inferior ou não levada a sério. Enfim, deste comentário, creio que se calhar, de facto, não falámos muito sobre o privilégio masculino, embora eu acho que estava subentendido em muitos comentários, não é? Mas não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Ainda diz, o problema é que o lobby literário em Portugal é dominado por homens, faltou abordar-se o grande bicho-papão na literatura portuguesa,
e o que a mantém estagnada? Não é só o lobby literário. É isso que eu ia dizer. É assim, nós sabemos que as posições, que por muito... Eu às vezes, quando discuto esta questão do feminismo e me dizem que exagerada, eu peço, olhem por favor para uma fotografia de um órgão de gestão ou de direção de um sítio qualquer. Nós vemos 20 homens e 2 mulheres ou 3 para enfeitar... Pronto. A mesma coisa se aplica, acho que a todas as áreas. Portanto, realmente é verdade, quer dizer, há uma questão de privilégio masculino que nós estamos aos pouquinhos aqui a tentar ultrapassar, mas que ainda vamos levar muito tempo, acho eu, infelizmente. E há outra coisa, não é? Nós somos anões aos ombros dos gigantes, não é? E eu comecei por falar disso no início, quando tentámos fazer uma antologia de poesia escrita por homens, poesia escrita para mulheres, a poesia escrita por homens começa começa na idade medieval, não é? E tínhamos 3 homens do século XX, e quando chegámos à poesia das mulheres, tínhamos dois casos do século XVII, 2 casos, na por cima de mulheres que viviam em conventos, 2 freiras, portanto, maior liberdade no convento do que na família, e depois as restantes 8 são só do século XX, não é? Portanto, esta hegemonia tem uma história, nós não começamos hoje, o mundo não começou ontem, tem uma história que vamos tentando libertar-nos dela. Os decisores, quem escolhia, os editores, sempre foram homens, não é? Até recentemente, portanto, quem escolhe tudo, portanto, eu acho que eu li a semana passada no Expresso um artigo, era a propósito das mulheres artistas em Portugal, que vai haver uma exposição na Gulbenkian, com uma retrospectiva de arte feita por mulheres, e no último parágrafo a jornalista termina com uma citação do George Stuart Mill, do século XIX, em que diz que a naturalização da discriminação das mulheres é tão grande que nós nem damos por isso. E, portanto, eu acho que isso é transversal a todas as áreas, sobretudo artísticas, porque... Não, sobretudo artísticas no sentido em que as mulheres não tinham sequer voz, ou seja, até já trabalhavam, até já estavam no mercado de trabalho, mas então na arte, na literatura vista como intelectual, era uma coisa mesmo muito, muito fechada. E lá está, é tão natural que um bom livro, um prémio Nobel, seja um homem, é tão natural que sejam homens finalistas, homens como leitura obrigatória, textos de homens nas escolas, que as pessoas já nem reparam que lá está, só quando se faz uma antologia, como a Rita fez, ou quando se começa a pensar bem no assunto, ou como eu também pensei neste caso, tipo, quantas mulheres, enquanto eu cresci, eu li muito fora da escola, mas na escola, que mulheres portuguesas é que nós lemos? A Sofia e a Flor Bela. Ponto. A questão é que na história do homem, esta luta, digamos, pela igualdade, é recente, não é? A nossa é recente, não é? Se considerarmos a história do homem, vai de acordo ao encontro daquilo que a Rita ainda agora estava a dizer, é muito recente. Isto é um bocadinho como água mole em pedra dura, porque as instituições, digamos, as coisas estão mesmo, como dizia alguém aqui nos comentários, estão mesmo estagnadas. Estiveram durante muitos anos e agora esta luta é uma espécie de maré ali que vai escavando até nós conseguirmos chegar onde é preciso, não é? Mas não é nunca de um momento para o outro. 47 anos de fascismo, 47 anos de liberdade, ainda é muito pouco. É muito pouco. Ainda é muito e sem pouco. 150 anos de luta feminista também é muito pouco na história do homem. Que é muito pouco. Portanto, é que dizer, somos anões aos ombros. O mundo não começou ontem. E esse mundo está ainda enraizado em nós, não é? Mesmo que nós não nos apercebamos disso. Esse mundo está em nós. A nossa memória não é só memória pessoal, é uma memória de toda uma história que arrastamos connosco.
não é? É isso mesmo. Bem, eu acho que ficávamos aqui a falar sobre estas questões, porque de facto não são questões nada óbvias, quer dizer, algumas são muito óbvias e outras suscitam efetivamente alguma discussão e um debate e eu acho que é mesmo, volto a repetir o que disse no início, é mesmo importante que aconteçam mais encontros como este e fico mesmo grato por poder participar. Quero agradecer à Rita, à Carla e à Filipa esta conversa e à He4She por ter organizado o debate. Espero que seja o primeiro de muitos, porque acho que é mesmo importante dar continuidade a estas coisas, não é? E é só dizer que esta sessão foi gravada e, portanto, é possível que depois a sessão seja publicada pela He4She algures, não sei exatamente como é que funcionará, mas acho que parece-me absolutamente fundamental que isto seja tornado público, não é? Que não fique só por aqui, que possa chegar, possa alcançar mais gente. Obrigado a todos os que estiveram a assistir e enfim, bom fim de semana.